Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Este é um espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão bíblico, ou seja, alguém que acredita que a Bíblia é a revelação de Deus para nós e que procura orientar a sua vida por este livro, por esta revelação escrita, e a utiliza como uma espécie de óculos para olhar e interpretar a vida à nossa volta. O Parlamento francês aprovou uma lei que proíbe as chamadas terapias de conversão sexual, práticas que são usadas para ajudar pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgênero, etc. Tudo aquilo que entra dentro do espectro do movimento LGBTQI+, punir as pessoas que tentam alterar esta situação, alterar esta posição, ou seja, atuar diante de pessoas que têm estas posições para que elas mudem a sua ideologia ou a sua postura, isto passou a ser um delito, ou seja, passou a ser um crime. Há 40 anos foi descriminalizada a homossexualidade, ou seja, até 40 anos atrás ser homossexual era um crime. Agora é um crime ajudar um homossexual que queira deixar de o ser. O crime é punido com 2 até 3 anos de prisão e com multas de 20 a 45 mil euros. A grande maioria dos deputados tomou esta decisão, foram 142 votos a favor deste projeto. Houve um acordo entre deputados e senadores, a Câmara Alta já tinha aprovado esta decisão, e o grande mote de tudo isto foi que não há nada para curar. Nós não aceitamos as terapias de cura porque não há nada para curar. É importante nós colocarmos isto dentro da sua perspectiva. O que foi focado e aquilo de que se falou foi essencialmente atos como, por exemplo, exorcismos ou tratamentos com eletrochoques, coisas deste género, que foram mencionados como absurdos, feitos com, muitas vezes, ainda adolescentes, e que isto era completamente inaceitável, com repercussões muito grandes a nível do mundo, em termos de visão da pessoa, em termos do seu interior, do seu coração, da sua alma, da sua psicologia. Como sempre, vão-se buscar extremos para a partir daí fazer leis, o que é certamente preocupante, porque nós temos visto isto acontecer de forma sistemática e que estabelecem-se leis sobre princípios ou sobre desculpas que na verdade não serviriam para a base, porque são apenas escassas situações. Por exemplo, o aborto. O aborto. As mulheres foram violadas, é uma coisa horrorosa, ela está em grande drama, então ela vai provocar o aborto, que é para a sua psicologia poder sobreviver. Os casos de aborto que acontecem, que são causados realmente, ou porque há um grande risco de saúde para a mãe, ou porque ela foi violada, está vivendo um drama social e psicológico enorme, são raríssimos. A esmagadora maioria dos casos, os abortos acontecem porque não há planeamento. Simplesmente é uma forma de planeamento de filhos, não é? Planeamento de família que não existe. As mulheres ficam grávidas e não queriam, e então simplesmente matam os seus bebés porque dá mais jeito. E é esta é que é a verdade a respeito do aborto, e não casos extremos como se eles acontecessem constantemente. Da mesma forma, a eutanásia, é um drama, as pessoas estão com uma doença completamente incurável, o seu sofrimento é terrível, ela precisa de morrer com dignidade. Sim, senhor, muito bem. E qual é a percentagem de casos de eutanásia em que esta era a situação? É muito pequeno. Porque a grande maioria das situações acontece porque as pessoas estão deprimidas. Elas estão talvez sofrendo, elas estão em dificuldade, mas sofremos todos de alguma maneira, e dor, todos nós passamos mais ou menos. Isso depende da capacidade de enfrentar a dor de cada um. Não há preocupação, muitas vezes, ou na maioria das vezes, em fazer o acompanhamento psicológico, em providenciar uma terapia que possa aliviar a dor. Não, a pessoa está em dor, está em sofrimento, está farta da vida, ela não aguenta mais. O que faltava aqui eram amigos, era uma palavra de apoio, era um incentivo. Não, mata de uma vez porque fica mais fácil e fica mais barato. A maioria das situações de eutanásia que têm sido registradas, onde têm sido feitos estudos, acontece por causa disso. E não por causa de doenças raras, como o nome diz, raras, que acontecem de vez em quando e que levam as pessoas a grande sofrimento. E mais uma vez aqui, estamos a falar de situações que têm a ver com igrejas, por exemplo, neopentecostais ou movimentos dentro do mundo evangélico que são muito radicais e que acreditam que todos os homossexuais estão possuídos por demónios. Então as pessoas têm que ser submetidas a sessões de exorcismo, por vezes bastante violentas do ponto de vista psicológico. Então isto é proibido pela lei. E nós podemos dizer que sim, senhor.
No que diz respeito a tratamento com eletrochoques, a tratamentos deste género que abalam as pessoas do ponto de vista espiritual e psicológico, ok, que se diga que estas coisas não devem ser feitas. Mas a questão é muito mais profunda do que isto. Note bem, estamos a falar sobre liberdade. Liberdade. As pessoas devem ter liberdade para escolher. Ok, o indivíduo tem liberdade para escolher que, afinal de contas, ele, apesar de ser homem, ele gosta de homens. Ok? E nós podemos dizer assim, ok, ele é livre para escolher isto. Ele é livre para viver assim. Da mesma maneira, uma mulher decide que, afinal, ela sente-se atraída por outras mulheres. O indivíduo que resolve que quer mudar de sexo. Ok? Ele diz que é um homem, mas, afinal de contas, é uma mulher. Tudo isto pode ser muito questionado, mas vamos entrar no campo da liberdade e dizer, sim senhor, eles têm liberdade para o escolher. Mas imagine que este indivíduo, no entretanto, ao fim de um tempo de experimentar este caminho que ele escolheu, ele diz assim, mas espera aí, mas não era isto que eu queria. Eu achava que isto ia me trazer satisfação, eu pensei que isto fosse preencher a minha vida, mas afinal não o faz. E eu não quero isto está-me a fazer mal. Eu preciso de alguém que me ajude a sair disto. Não, não pode fazê-lo. E a pergunta é, mas afinal não era a liberdade que estava em causa? Afinal a questão não era deixar as pessoas poderem escolher o caminho que querem. Um cristão, olhando para a Bíblia, entende que Deus criou o homem com a liberdade de escolha. Deus deu ao homem a liberdade de poder viver sem ele, sem Deus. Inclusive, Deus escolhe o caminho da salvação, que é um caminho de amor e de oferta. Jesus veio e morreu por nós, e apesar disso, nós podemos dizer, não me interessa minimamente que ele tenha morrido por mim, eu não pedi. Você não precisa aceitar o sacrifício de Jesus, porque ele não é imposto. Deus não vai levar ninguém arrastado para o céu. As pessoas só irão se quiserem, se buscarem e se quererem. Se as pessoas não quiserem, ficarão afastadas de Deus eternamente. E depois não podem dizer, mas ficamos afastados de Deus porque Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Não, Deus não manda para o inferno. As pessoas vão porque querem, porque não querem ficar perto de Deus. E o inferno é essencialmente a distância de Deus que nós começamos a viver aqui na Terra. Não é preciso nós deixarmos que ela saímos daqui. Então, se nós entendemos que existe esta liberdade, ela deve existir, ponto. Mas cada vez mais nós percebemos que há liberdade apenas num certo sentido. Há liberdade, mas a liberdade é só para entrar numa certa direção. Há liberdade só para estar neste caminho. Se a pessoa quiser optar por estas coisas, ela tem toda a liberdade e tem que ser, é obrigatório que ela tenha esta liberdade. Mas se ela quiser mudar de ideia, e as pessoas são livres para mudar de ideia, elas têm o direito de olhar para a sua situação e perceber, espera aí, mas isto não é bom para mim. Não, aí elas não podem mais mudar. Aí a liberdade acabou. O indivíduo é livre para escolher ser gay. Mas se ele entender que isto é ruim para ele, não, ele não tem liberdade para voltar atrás. Desculpe, isto não é liberdade. Isto é prisão. Isto não é liberdade. Isto é cadeia. Isto é condenar as pessoas a, tendo feito porventura uma decisão que percebem que foi errada, ficarem presas a esta decisão o resto das suas vidas. Quando uma mulher decide matar o seu bebê, ela o mata porque a lei permite que ela o faça, mas ela vai carregar no seu coração pelo resto da vida o drama de ter matado o seu filho. Se as pessoas querem eliminar os seus queridos que são doentes e que estão idosos porque estão a dar muito trabalho, elas poderão fazê-lo, mas elas depois vão ter que carregar o peso de ter interrompido cedo demais a vida de alguém que poderia ter ainda feito algum tipo de diferença aqui neste mundo. Da mesma maneira, nós estamos a condenar pessoas que eventualmente percebam que a sua decisão não foi a melhor, porque simplesmente elas não vão poder ser ajudadas. Repito, não estou a falar aqui sobre sessões de exorcismo violento, tratamentos de eletrochoques e coisas deste género. Estou a falar do simples apoio espiritual, do simples estar junto com uma pessoa, orar com ela, de poder orientar esta pessoa e auxiliá-la no momento em que ela vive o drama de entender, escolhi um caminho errado. Deveria haver liberdade. E a liberdade deve existir em todas as direções. Infelizmente, nós caminhamos cada vez mais num mundo que fala de liberdade, mas não a vive. Quanto mais fala de liberdade, mais aperta o cerco, limitando aquilo que é a verdadeira liberdade das pessoas. Como cristãos, nós teremos que respeitar as decisões das pessoas. E respeitar a decisão destes que nós podemos entender que estão errados. Nós podemos entender que estão errados, mas temos que respeitar a sua decisão. Mas também entendemos que devia ser respeitada se estas pessoas compreenderem que o caminho que escolheram não é o ideal para eles e se precisarem de alguma ajuda para sair. E, infelizmente, a decisão do governo francês, que certamente em muito pouco tempo vai chegar aqui a nós também, não vai permitir isto. E as pessoas que entrarem por este caminho suposto de liberdade, na verdade, vão estar a se amarrar pelo resto das suas vidas.
A mensagem do Evangelho é uma mensagem de verdadeira liberdade. Porque a única liberdade que nós podemos encontrar verdadeiramente se encontra só em Jesus. Liberdade para nós sermos quem fomos criados para ser. Porque enquanto nós não estivermos novamente em ligação com Deus, nós não temos esta verdadeira liberdade. É sobre ela que a Igreja vai continuar falando, é ela que a Igreja vai continuar defendendo, é Jesus o único caminho da salvação.